capítulo de número 24. Amém? Glória a Deus. Essa noite é uma noite de lembrança. Uma lembrança que, se não existisse essa lembrança, não teria sentido nós estarmos aqui nessa noite. Porque talvez se não existisse Paulo, o cristianismo ele continuaria existindo. Capítulo de número 24, versículo de número 5. Mas antes do 24, nós vamos estar lendo aqui a continuação, o capítulo de número 23. Versículo de número 53, amém? Eu pedi só melhorar um pouquinho o retorno aqui depois, não? Não sei se agora daqui a pouco. Amém, irmão? Vou estar lendo para a gente tomar tempo, amém? 23, 53 primeiro, depois a gente vai ler o 24, amém? 53 diz assim: e tirando do madeiro, o envolveu num lenço de linho, o depositou num túmulo aberto, em uma rocha onde ainda ninguém havia sido sepultado. 54. E era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como ele fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Agora, capítulo de número 24, versículo de número 3, amém? Em diante. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Amém? Feche sua Bíblia, coloque na cadeira, poder tomar o vosso assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Essa noite eu irei falar de uma forma diferente, pegar de uma forma diferente, tá bom? Eu quero trazer reflexão e a lembrança na nossa memória aqui nessa noite desse sacrifício que foi feito por Jesus. Então eu peço apenas que você preste bastante atenção. Eu vou tentar remontar a história da crucificação de Jesus Cristo. Eu peço apenas que você preste bastante atenção. Assim eu estou dizendo, eu não espero gritar, não espero aqui falar de forma alterada, né? Eu pretendo aqui seguir nessa linha de raciocínio de forma bem tranquila, para que vocês possam compreender e entender de forma sobrenatural, até porque também tem criança aqui nessa noite. Então, falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa, esses 20 e poucos minutos que eu tenho. A Páscoa, ela começou muito tempo atrás. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica que significa fechar, que é a mesma coisa de passar. Páscoa significa passar, aquele que passa. A Páscoa deu início na época de Moisés, quando Deus ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, você vai ver hoje o grande livramento que o Senhor vai dar para você e para o seu povo. Você vai matar um cordeiro, vai pegar o sangue desse cordeiro, vai passar nos umbrais e nas vergas das portas, e nessa mesma noite eu, Senhor, enviarei alguém, que na verdade no hebraico é Abaddon, ou em grego Apolion, que é o príncipe das trevas, ou seja, o anjo da morte queria passar ali, na casa onde não tivesse a marca do sangue do cordeiro, ali naquela casa a morte entraria. Então foi aí que foi instituída a Páscoa, ou seja, o livramento do povo hebreu através do sangue do cordeiro imaculado. Tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, ou seja, era como se fosse algo que acontecesse, como se fosse uma profecia acontecendo, apontando para algo, uma profecia embaraçada que apontasse para algo exato no futuro.
aquele cordeiro, ele simbolizava Jesus lá no futuro, mas claro que com enigmas. É para isso que hoje em dia tem uma classe de pessoas que falam, mas o Antigo Testamento não serve porque tem muitas coisas de cultura judaica e nós não seguimos a religião judaica, nós somos cristãos. No Antigo Testamento tem muitos costumes judeus, mas ou seja, sem o Antigo não existiria um novo, porque só é possível iniciar um novo pacto terminando o velho pacto. Então era necessário acontecer tudo o que aconteceu. Então Jesus, quando Deus, na verdade, ele faz uma seguinte pergunta no livro de Isaías, no capítulo número 6, e nós entendemos que quem responde essa pergunta, Felipe, é o próprio Cristo. Quando Deus ele vira e diz assim: a quem enviarei? Deus joga no ar. Deus faz uma pergunta e joga no ar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ali Isaías já não era mais Isaías, embora Isaías respondeu, mas ali já não era mais Isaías, porque a Bíblia diz que com uma tenaz, uma brasa de fogo que havia tocado nos lábios de Isaías, ali ele tinha sido purificado e a iniquidade dele havia sido sumida, ou seja, ele não tinha mais pecado. Ali não era mais Isaías, mas era o próprio Cristo, aonde ele responde e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Jesus ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a mesma dou, isso é uma verdade. Jesus não foi, ninguém matou Jesus, mas ele mesmo entregou a sua vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, mas ele mesmo entregou a sua vida por amor a mim e por amor a você. Então quando Jesus ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou. Quando Paulo disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes disso esvaziou. A palavra esvaziar no grego quer dizer que é o esvaziamento de fato. É isso aqui, ó. Esse copo aqui está representando o cálice de Cristo, um suco de uva. É como se eu pegasse todo o suco que está aqui dentro desse copo e eu jogasse fora. Por isso Jesus fez. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou das prerrogativas de Deus. Quando ele dizia que ele era humano, quando Jesus chorou, ele não fingiu que estava chorando quando Lázaro morreu. Quando Jesus sentiu dor, ele não fingiu que estava sentindo dor. Quando Jesus sentiu fome, quando sentiu sede também, ele não fingiu que estava sentindo fome e estava sentindo sede. De fato, ele era homem e de fato ele também era Deus. Jesus não era um semideus. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. O detalhe é que ele não usou das prerrogativas de Deus. Ele não usou das suas habilidades divinas como a onisciência, onipresença. Jesus não tinha todo o conhecimento de tudo quando estava no corpo de carne. Ele não podia estar presente em todos os lugares. Ele não usava e também não tinha poderes divinos. Ou melhor, para que ele pudesse ter poder divino sobrenatural, ele nos ensinou uma receita que até hoje funciona. Que receita é essa? Todas as vezes em que Jesus ele pregava, ele orava, ele pregava, ele libertava, ele curava, ele fazia aquilo que tinha que ser feito. E diversas vezes os escritores dos evangelhos fazem questão de dizer: e Jesus se retirou à parte para orar, e Jesus subiu ao monte para orar. Por quê? Porque ele sabia que subir ao monte e orar, buscar ao Senhor a parte significava restabelecer as suas forças e também adquirir poderes sobrenaturais com o Pai. Então Jesus ele sempre soube o porquê e o para quê que ele havia vindo para a terra, certo? Ele sabia que ele veio para morrer, para salvar a humanidade. E está Jesus e os discípulos, eles estão na última ceia. E quando eles estão reunidos